Quando o umbral deixará de existir? Será que na Terra regenerada haverá ainda um umbral? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Estamos no Hélio Responde, duas questões são sempre tradicionais aqui. A primeira é que caso você não seja inscrito, que por favor se inscreva. E a segunda, deixe aqui embaixo nos comentários suas perguntas e colocações para a gente avançar em novos temas no futuro. A pergunta de hoje, ela veio da Márcia Mariani e ela coloca: Hélio, gratidão por dividir conosco seus conhecimentos. No planeta de regeneração que a Terra irá se tornar, vai existir um umbral? Excelente questão. E para isso, pode ser que a gente se avance bastante aqui, né? Mas eu vou tentar resumir de modo didático para que fique fácil e de fácil entendimento. Eu vou fazer aqui nesse início uma distinção entre umbral em relação ao umbral espacial e ao umbral consciencial. Porque quando a gente analisa alguns modelos cosmológicos, ou seja, da formação do cosmos, a gente percebe que em um determinado momento tem a formação dos planetas. Mas quando a gente olha da nossa formação também, das nossas estruturas corporais, a gente percebe e sabe através da espiritualidade que nós não temos apenas este corpo físico, né? Nós temos os nossos corpos etéricos, os nossos corpos astrais, os corpos mentais, abarcando um todo, que seria os corpos espirituais. De forma bastante resumida, que é isso. E isso se aplica também aos planetas, aos orbes planetários, ou seja, os planetas terras, todos os outros planetas, não apenas a Terra, têm também, por essa perspectiva, não apenas a sua superfície física, mas também o seu corpo etérico, correspondente ao corpo astral, ao corpo mental, abarcando um todo que seria os corpos espirituais dos orbes planetários, ok? Ok, então a gente pega a superfície do planeta Terra, num mundo como a literatura espírita coloca, que é o nosso caso atualmente de provas e expiações. Nestes casos de provas e expiações, a superfície do planeta Terra e também o corpo etérico, ou seja, o corpo um pouco mais sutil, mas o mais próximo do corpo físico da superfície terrestre, espacialmente são correspondentes a locais, a regiões umbralinas, ok? E nestes locais, nessas superfícies, a grande maioria dos seres estão também com a sua consciência em um nível umbralino. O que é uma consciência umbralina? O que é um umbral a nível consciencial? São aqueles seres que vivem mais apegados, identificados à matéria e, portanto, com maior nível de ignorância, com maior nível de sofrimento, com maior nível de escassez, de transtornos psíquicos e de sofrimento é o que se resume. Então, existem pessoas que estão encarnados no umbral espacial terrestre, ou seja, na superfície do planeta, mas que estão com a sua consciência vibrando em outro patamar que não no umbral. É o caso, para ficar bem claro aqui, de grandes mestres da humanidade, como por exemplo Jesus Cristo, Buda, Krishna, embora eles estivessem num espaço geográfico mais umbralino, de predominância umbralina, onde há mais sofrimento, eles com suas consciências não estavam ancorados no umbral, estavam ancorados numa atmosfera de maior luminosidade. Então, tendo em vista, agora a gente vai para a questão, né, que no mundo de regeneração, não é ainda um mundo já regenerado, ou seja, está em processo de transição de eliminar da superfície do planeta pela evolução natural, pela evolução inclusive forçada, não apenas natural, da espiritualidade, eliminar os seres em sofrimento, transitando para seres mais luminosos, mais conscientes, mais conhecedores, mais equilibrados internamente, ainda assim haverá níveis de manifestação umbralina. Porque a gente que passa no nosso dia a dia por processos de transformações, por mais pequenos que sejam, a gente percebe que não é simples, não é rápido essas transformações que nós sofremos internamente.
Elas necessitam de nós esforço e necessita-se de tempo também. Logo, no mundo de regeneração, que não é um mundo plenamente regenerado, ainda haverá nessas localidades espaciais umbralinos pessoas que vibram mais ou menos, cada caso é um caso, também com partes da sua consciência ainda em ignorância, em sofrimento. Portanto, ainda haverá sim umbral na Terra em regeneração. Agora, quando a gente avança mais nessa linha do tempo, essas transformações internas e sociais já estão mais avançadas, a gente chega assim num nível, num patamar de plenamente regenerado, podemos dizer, para seguir utilizando essas nomenclaturas espíritas. E neste degrau, aí sim, não há mais umbral. E não há mais umbral tanto consciencial quanto espacial. Ora, Hélio, como assim? Tu acabou de me dizer no início do vídeo que essas regiões de superfície e a primeira após a superfície planetária são espaços umbralinos porque são mais densos. Disse muito bem, mas quando está encarnado nessas regiões seres que não estão com a consciência no umbral, um processo mágico acontece. Os ambientes, eles começam a ser transformados também. Na verdade, sempre os ambientes são reflexo do nosso interior. Não à toa que, por exemplo, mosteiros, templos são bastante amplos, bastante arejados, para que justamente reflita a consciência interna daqueles mestres que vivem ali, talvez que são consciências amplas, consciências expandidas, arejadas. Quando seres bondosos, compassivos, amorosos, luminosos, fraternos são predominante na superfície do planeta, a gente começa a criar na superfície que antes era um espaço umbralino, um local de maior beleza, de maior amplitude e que gera também consciência. Logo, a gente vai transformando esse espaço de umbralino para um espaço mais luminoso. Isso vai acontecendo também nas superfícies astrais mais densas, que são as chamadas regiões umbralinas. É como quando a gente chega num local que não está belo, mas a gente começa a trabalhar, a revirar a terra, a plantar belas plantas, flores, árvores frutíferas, frondosas. A gente vai transformando aquele local que antes era ardiloso em um local produtivo, próspero, belo. Então, neste patamar, aí sim não haverá mais umbral na Terra. Agora, quando isso irá acontecer, a gente tem algumas previsões pela espiritualidade, né? Porém, não é uma ciência exata. Tudo isso se trata de uma ciência humana. Vai depender mais ou menos tempo, mais ou menos anos, dependendo daquilo que a gente escolher enquanto indivíduo, enquanto sociedade, enquanto humanidade. E ainda, pode ser que esta experimentação de umbral cesse para você agora mesmo enquanto consciência, enquanto a humanidade ainda passe a continuar essa experiência umbralina de mais ignorância. É uma escolha. A gente pode, independente de onde estivermos, se são regiões umbralinas ou não, pela nossa própria vontade avançar em elaborações internas para nos transformarmos e nos tornarmos mais conscientes, mais luminosos, mais amorosos. No fundo é isso. Claro que os ambientes que comunicam o amor é muito mais fácil que a gente se torne seres amorosos. Estando em regiões umbralinas é um pouco mais trabalhoso, um pouco mais difícil. Por isso que existe aquela máxima da espiritualidade que caso a gente passe por esta vida, por estas regiões de modo tranquilo, sem grandes tumultos, com um nível de felicidade maior do que de tristezas em relação a essa vida, a gente estará feliz em quaisquer outros locais que estivermos, porque esta experiência de matéria é uma das experiências mais densas, é uma das experiências mais trabalhosas. Logo, o que vier depois, a gente tira de letra. Espero ter contribuído com a sua questão, Márcio. Obrigado pela sua colocação e peço para que você também deixe aqui embaixo as suas perguntas e colocações, caso você concorda, caso você não concorde.
E também deixe seu like caso tenha feito sentido, compartilhe esse vídeo com quem mais você desejar. Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço, um big beijo, fique na paz e até mais.